Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com convidado especial, temos aqui a presença ilustre de uma querida que é advogada, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é a Flávia Bittar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, um prazer. Bom. Eu gostaria de saber um pouquinho, antes da gente entrar nesse tema, grande tema, né, da arbitragem empresarial, que é aí parte da sua maior trajetória, né, profissional, o que te fez chegar até a arbitragem? Como que foi a sua trajetória até aqui? Certo. Bom, eu me formei em 1998, né, pela Faculdade de Direito Milton Campos, completando 20 anos de formada esse ano. E durante a faculdade realmente não tive nenhum contato com o tema, né, dos métodos extrajudiciais de solução de conflito. Realmente, na minha época, né, no meu tempo da faculdade, nós éramos formados para litigar no Poder Judiciário. Então, a cultura era essa, né? Inclusive, tínhamos oficinas e treinamentos justamente voltados sempre à cultura do litígio. E logo que eu me formei, eu decidi estudar fora do país e fui para a Itália, para Milão, estudar Direito Processual Civil, para litigar no Judiciário. Quando eu cheguei, né, na faculdade, na primeira semana de aula, mandaram me chamar na reitoria. Aí eu falei, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada. E aí era um grande arbitralista europeu, que era o professor Eduardo Ricci, que tinha visto meu nome na lista dos alunos e me chamou para falar, eu dou aula de arbitragem e gosto muito da lei de arbitragem brasileira, sou fã da arbitragem brasileira. O que é a arbitragem isso, brasileira? Né? Isso foi em 1998, né? A lei de 96. Foi no comecinho de 99, eu formei em julho de 98, fui para lá em abril de 99. E a lei era de 97. Então, 96, perdão. O professor Ricci, ele estudava a lei de arbitragem brasileira e realmente a nossa legislação de arbitragem, ela durante muitos anos, antes de reformas de outras leis, ela era considerada uma das leis mais modernas do mundo. Então, ele me convidou para assistir uma aula de arbitragem. Eu realmente nunca tinha ouvido falar, ele percebeu que eu não conhecia e me convidou para assistir às aulas dele. E eu assisti e adorei. Falei, nossa, é isso. Eu acho que me agora... encontrei no direito. Falei, olha, eu acho que é isso que eu realmente me encontrei, me identifiquei. E comecei a assistir às aulas dele e as aulas tinham algumas aulas que eram no mesmo horário das aulas de processo civil. Então, eu tinha que escolher uma ou outra. E aí, eu acabei renunciando ao curso para o qual eu fui, né, que era o processo civil, e acabei fazendo arbitragem lá. E aí, mudei tudo. E lá a arbitragem já era mais consolidada? Já tinha... Porque, assim, até a lei então, que na você falou... Itália não era muito utilizada a arbitragem naquela época. Ele era, na verdade, um apaixonado pelo tema. Então. Um apaixonado pelo tema e um defensor da arbitragem ali para consolidar, porque na Itália ela tinha um sistema que ela tinha arbitragem típica e atípica. Então, assim, ela tinha uma arbitragem que ainda era sujeita à aprovação do Poder Judiciário. Então, não era a arbitragem como ela é hoje. Isso já está superado. Eu até vou pedir um parênteses, até para você explicar um pouquinho para as pessoas que não conhecem muito de arbitragem, o que seria essa arbitragem e o que seria essa típica e atípica, por exemplo, de submeter o judiciário ou não? Vamos falar só da arbitragem como ela é hoje, né, para não confundir o telespectador. Mas a arbitragem, ela nada mais é do que uma forma privada de solução de conflitos. Conflitos que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, né, que são aqueles conflitos que têm um valor econômico e sobre os quais as partes podem transacionar. E ao invés de levar esse conflito à solução de um juiz no Poder Judiciário, as partes levam esse conflito à solução de um árbitro na esfera privada. E a decisão desses árbitros, ela é equivalente à decisão do Poder Judiciário.
né? Tem a mesma validade jurídica. Uma sentença. É uma sentença, realmente é uma sentença, igualzinha à sentença do Poder Judiciário, porém proferida por árbitros e não por um juiz estatal. Ou seja, a pessoa pode escolher o seu juiz, entre aspas, para a sua causa. E é vamos dizer assim, que é um juiz especializado, é um juiz, de fato, conhecedor do objeto da matéria do conflito. Ao contrário do Poder Judiciário, que os juízes normalmente são generalistas, né? Ou ainda que seja um profissional que se especializou em determinada área, depois que ele passa no concurso, ele acaba tendo, né, normalmente, o caminho natural é que ele vá para as comarcas do interior, aonde ele tem que realmente lidar com todo tipo de demanda. Então, ele acaba ficando mesmo um generalista. E na arbitragem, não. Na arbitragem, você vai escolher um árbitro que é especialista ou que tenha uma vivência muito grande naquele conflito. Então, por exemplo, se tratar de um conflito envolvendo uma construção, pode ser até mesmo um engenheiro, não precisa necessariamente ser um advogado. Não tem que ser da área jurídica para poder se submeter a uma arbitragem, né? Não é obrigatório. É sempre recomendável que tenha pelo menos um profissional da área do direito compondo o que a gente chama de tribunal arbitral, né, que é o corpo de 3 árbitros que julga aquele conflito. Cada parte até por causa do formato de uma sentença? Isso. O advogado, né, o profissional formado em direito, ele tem conhecimento técnico para redigir a sentença e para aplicar a lei, porque a arbitragem nada mais é do que um julgamento de acordo com a lei, né? É diferente de um procedimento de conciliação ou de mediação, em que muitas vezes pode se afastar as normas legais para buscar uma solução de um conflito da forma que melhor atenda aquelas pessoas, independentemente do que diz a lei. O que é justo para elas, né? Isso. Na arbitragem, não. Na arbitragem tem que se aplicar a lei. E o profissional do direito é aquele profissional mais capacitado para aplicar a lei e para observar os princípios que devem ser observados, que devem ser atendidos no procedimento arbitral para que aquela arbitragem seja válida, né? A arbitragem, então, ela tem que obedecer alguns princípios processuais, como o contraditório, né? O que uma parte diz, a outra tem o direito de se manifestar, né? As duas partes têm que ter o direito à ampla defesa, né? A igualdade das partes, elas têm que ser tratadas de forma igualitária. Então, existem princípios de processo que devem ser observados no decorrer da arbitragem. E o profissional do direito é aquele mais familiarizado com essas regras, com essas normas. E quando você entendeu isso mais, né, estudando nessas aulas de arbitragem e falou, é isso, o que te fez realmente sentir isso? Falar assim, não, é isso que eu quero? Eu acho que foi a questão da flexibilidade. Eu acho que o maior problema que eu vejo do Poder Judiciário é a burocracia, né? Você realmente tem que ficar preso a um conjunto de normas inflexíveis, prazos muitas vezes cruéis, né? E que por vezes impedem uma boa defesa. E além de toda a dificuldade do trâmite da demanda no Poder Judiciário, né? A gente vê, infelizmente, causas que começam com um advogado mais velho que vão terminar com o neto daquele advogado, né? Então o tempo, né? O tempo, a celeridade. você vê o processo começar, mas você não vê o processo terminar. E eu fui aprender que as causas mais complexas, as causas mais interessantes, e muitas causas do ponto de vista internacional, sempre foi um desejo meu trabalhar na área internacional, enfim, iam para a arbitragem. Então, eu falei, olha, eu acho que as demandas mais legais estão na arbitragem. Que te interessam. Ótimo. As mais difíceis, as mais complexas. E eu fui atrás do difícil do desafio. Olha, então antes da gente seguir com esse papo, que está muito gostoso, nós vamos para o segundo bloco. Fique com a gente que tem muita coisa bacana para você aprender sobre arbitragem, tanto empresarial quanto nesse âmbito internacional. Até daqui a pouco.